Fala galera, tudo bom? Vou dar algumas dicas de passo a passo de como você deve começar a entender topografia desde o zero, tá? Então, primeiramente, preste muita atenção em tudo que eu falar, que tudo é importante. Apesar que vai ser muito resumido, vai ser muito breve, tá? É uma pincelada geral sobre topografia, coisas que a gente vê durante o semestre inteiro, eu vou passar somente nesses nossos próximos minutinhos aí, ok? Então, primeiramente, como que funciona o trabalho do topógrafo em campo? Depois que ele levantou os dados, fez a medição com a estação, vante, ré, fechou a poligonal, levantou os pontos, etc. Para nós, arquitetos, possivelmente a gente pode receber uma lista de pontos como essa aqui, tá? Uma lista aí com vários pontos, cotas, coordenadas, etc. Podemos receber neste formato aqui em CAD, que é uma nuvem de pontos, ou, dependendo do profissional, pode entregar para nós o que nós chamamos de curva de nível, que são essas linhazinhas aqui. Bom, a nuvem de pontos, só por curiosidade, ela tem um ponto que está simbolizado em verde aqui, com esse ponto simbolizando um formato de cruz ou de mais, e abaixo a elevação. Tá? Então, repara que na nuvem de ponto, ela tem várias informações. O que isso corresponde? Não está demonstrado no AutoCAD a numeração dos pontos, mas está mostrado para a gente ali a coordenada norte, coordenada leste e a elevação. O ponto verde, ao mesmo tempo, ele tem a coordenada norte e este. Tá? É uma coisa igual aqui no AutoCAD, é x e y. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui colunas com o valor de x e y. E a última coluna, que você vê esses números aqui, 487,594, é a elevação, 487 metros, ponto 59 centímetros, vírgula 4. E aqui na tabela, na última coluna, são as elevações também. Dito isso, o software, seja ele qual for, vai calcular o que nós chamamos de curva de nível. O que seria uma curva de nível? Eu vou dar o comando agora id no AutoCAD. E o comando id, ele mostra, por exemplo, exatamente informações sobre um ponto, tá? Então eu cliquei sobre esse ponto, ele mostrou ali para mim, ó, x, y e z, que é referente às coordenadas topográficas que foi levantado no arquivo. No arquivo do topógrafo, ou do responsável pelo levantamento topográfico, as curvas raramente vão bater 0,00 na última casa decimal. Porém, as curvas de nível, a gente trabalha sempre com uma elevação precisa, com uma elevação que a gente cria um arredondamento a cada metro, a cada 2 metros, a cada 10 centímetros, a cada 20 centímetros, vai depender do teor do levantamento, vai depender das declividades que nós temos. Então, por exemplo, para eu achar uma curva de nível que está exatamente na elevação 486, eu teria que ter um ponto que marcasse exatamente na 486. Eu não tenho esse ponto aqui. Ele já sai da 486 e vem para 485. Mas, via software, eu consigo fazer o que nós chamamos de triangulação e nós isolamos elevações em altitudes exatas. Repara. Aqui, por exemplo, 491. Então, essa curva de nível, ela corta todos os pontos na mesma elevação 491. A curva de baixo corta todos os pontos imaginários, tá? Nem todos os pontos foram levantados nessa elevação, na elevação 490. E assim por diante. Então, através desse comando aqui, ó, id, enter, eu consigo passar o mouse sobre a linha e eu vejo exatamente quais são as elevações das curvas de nível. Para que isso? Primeiro, eu preciso identificar as elevações do meu projeto. Então, aqui ao lado, eu tenho algumas elevações já transformadas em curva de nível. Então, eu vou novamente digitar o comando id, enter, e eu vou visualmente
memorizar as elevações das linhas. Então, vou começar por essa curva lá em cima na direita, e ele está me dando a cota 978. Aqui ao lado, 976, 974, ou seja, o intervalo entre as curvas de nível é uma elevação a cada 2 metros. Repara novamente, 78, 976, 974, 972, 970, 968, aqui, opa, novamente 970, 972, 74, e eu vou percebendo que a elevação vai subindo. Ou seja, através desse comando, esse emaranhados de linhas, que para mim não tem muito significado, agora eles começam a ter um certo sentido, um certo significado, que eu sei que aqui a parte deste, vou chamar assim, morro, deste terreno é mais elevado, né? Então aqui está subindo, ele vem baixando e mais ou menos na metade do caminho ele começa a subir novamente. O que é o ideal nessas situações? O ideal nestas situações é que eu tenha uma forma de escrever, graficamente, literalmente escrever, quais são as elevações ali. Então, 978. Vou colocar isso aqui de forma a ficar legível. Vamos colocar na mesma. Aqui, ó, 978. E eu lembro que ela foi diminuindo a cada 2 metros. Vou só trocar de cor, mas manter na mesma layer. Vou rotacionar para não ter problema dos textos se sobreporem. Então eu vou copiar e eu vou escrever quais são os valores de todos estes textos aqui. Para que isso? Para que visualmente eu saiba o que está acontecendo com o meu terreno. Esse é o primeiro passo. Se você não quiser fazer isso em todo o seu desenho e, entre aspas, você achar que está perdendo tempo, memorize o máximo de informações possível. Tá? Eu vou acelerar o vídeo aqui. Depois que você listou todas as curvas de nível, o importante é você ter em mente que este seu projeto, que estas suas cotas de nível, que essas suas elevações, tá, elas tenham agora um significado para você. Tá? Então, o ideal é que você entenda que este terreno, tá, ele tem um ponto alto aqui em cima, vem diminuindo até esse ponto mais baixo na cota 966 e ele volta e sobe novamente na outra lateral. Feito isso, é importante que a gente destaque o que nós chamamos de curvas mestras e curvas intermediárias. O que são as curvas mestras? Curvas mestras, neste caso, vão ser as curvas a cada 10 metros, ou seja, uma curva com a cota redonda, 970, eu vou chamar de curva mestra. Vou colocar esse tom de amarelo um pouco mais claro, só para destacar. Nós sempre usamos a proporção de curva mestra de 1 para 5, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. A próxima, uma curva mestra. Não teremos 980 deste lado. Aqui nós temos 970, então eu vou copiar esta propriedade. Curva mestra, proporção de 1 para 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai coincidir ser outro número cheio. Tá? Ou seja, a curva mestra pode ser a cada metro. Então eu teria uma curva mestra, por exemplo, na elevação 10. Depois eu teria as intermediárias 11, 12, 13, 14. E a elevação 15 seria a curva mestra novamente. Isso sendo curvas mestras a cada 1 metro e intermediária a cada 5. Neste nosso exemplo, a curva mestra é a cada 2 metros, aliás, a curva mestra é a cada 10 metros e as intermediárias a cada 2 metros. Tendo esse meu primeiro parâmetro, talvez para vocês já começou a ficar mais fácil e legível conseguir visualizar melhor essa topografia. Tá? Se estiver confuso ainda, eu faço a seguinte analogia com vocês. Uma escada. Cada degrau é uma elevação diferente. Para cada elevação diferente, eu preciso ter na geometria descritiva
uma linha separando. Se eu fizesse uma escada subindo como está aqui, sem linhas nenhuma, isso viraria uma rampa. A topografia é a mesma coisa. Como eu estou fatiando este meu terreno em várias camadas, em várias elevações, seria o mesmo significado que uma escada. Veja. O mesmo significado que uma escada. Então, para cada elevação, vamos só pegar aqui algumas referências, veja. Para cada elevação, eu tenho exatamente em planta uma curva de nível. Aqui é um degrau de uma escada simples, mas na nossa topografia, o morro ele é contínuo e orgânico, então a gente força o corte em elevações pré-determinadas via software, que seria a cada metro, a cada 2 metros, a cada 10 centímetros, a cada 20 centímetros, vai depender de cada projeto. Então reparem que a minha divisão, para que eu veja a escada em planta, na verdade ela é uma representação da altimetria desse meu mesmo modelo. Então, para a gente conseguir compreender melhor a topografia, faz essa analogia como uma escada. Cada curva de nível é como se você estivesse subindo ou descendo um degrau, e esse degrau vale X metros. Cada projeto vai ter uma convenção. Por exemplo, neste projeto, a convenção é cada degrau, cada curva de nível, equivale a 2 metros. Neste outro projeto, vou entrar no comando ID novamente, a convenção é 488, 487, 86, 85, 84. Então, neste outro projeto, a convenção é cada 1 metro. Diferentemente da escada, que você vai usar a fórmula de Blondel. Feito isso, eu tenho o meu primeiro procedimento, que é um procedimento que eu trabalho em planta. Eu vou identificar e destacar as elevações e as curvas mestras. Então, nós fizemos aqui. Eu destaquei e eu identifiquei as minhas elevações. E eu coloquei destacado as curvas mestras. Se eu não quiser trabalhar dessa forma, eu posso trabalhar memorizando os pontos altos e os pontos baixos. E o mais importante é nós entendermos um conceito sobre declividade. Declividade funciona da mesma forma que nós calculamos rampas e telhados. É uma proporção. Então, a parte inclinada é uma proporção horizontal para uma proporção vertical. Ou seja, aqui eu tenho uma proporção de 5 partes na horizontal para uma parte na vertical. Como assim? Se eu tirar um comando de distância desse ponto até este ponto, eu vou ter ali 50 unidades para x, horizontal, 10 unidades para y, vertical. Ou seja, uma proporção de 5 para 1. Em outras palavras, se nós calcularmos isso em percentual de declividade, eu teria 1 metro dividido por 5 metros. Equivaleria a 20%. Aqui não está em percentual ainda, mas se eu multiplicar por 100, que é por cento, eu vou ter uma declividade de 20%. Ou seja, aqui eu tenho uma rampa de inclinação 20%, baseado nesse meu sistema de declividade. Como que eu uso isso na topografia? Reparem o seguinte, o que é importante você saber. Se você ver um aglomerado de linhas próximas, ou seja, um aglomerado de curvas de nível uma próxima à outra, a sua inclinação, a sua declividade é maior. Se você tem um afastamento entre as curvas de nível, a sua declividade ela é menor. Vamos ver isso na prática? Vamos pegar estes textos e deixar aqui, tá? Mais ou menos relativo a cada curva de nível. Então, imagina que eu tenho um afastamento dessa curva de nível até aqui. E eu tenho um afastamento desta curva de nível até aqui. Ok? Feito isso, repara, para eu me deslocar da cota 966 até a 968, eu percorri essa distância aqui, ó, que é equivalente
a 13,37 metros. Ou seja, para eu andar 2 metros de altura, eu andei 13,37 metros. Na verdade, eu tive o desenho de uma rampa equivalente a, vamos multiplicar por 100, 14,95%. Vou arredondar, 15%. Ou seja, isso aqui equivale a eu fazer isso aqui, ó, 1 metro horizontal, 0,15 vertical e fechar. Ou seja, essa minha inclinação, ela tem mais ou menos este desenho aqui, ó, em inclinação, ou seja, 15 graus de declividade. Nesse outro caso, entre as curvas de nível, eu tenho um deslocamento aproximado de 2,89. Vamos arredondar 2,90. Então eu tenho 2 metros de altura, que é a diferença da minha curva de nível, dividido por 2,90. Ou seja, eu tenho um percentual de inclinação de aproximadamente 69%, vezes 100, vou colocar em percentual, 68,9%, praticamente 69%. Eu teria isso aqui, ó, uma linha horizontal de 1 metro e uma linha vertical de 0,69. Repara agora que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha vertical de 2 metros, e aqui também, e eu vou alinhar este meu objeto proporcionalmente à minha linha de 2 metros. Ele vai dar aproximadamente aquela minha distância horizontal. Ou seja, para eu me deslocar dessa curva de nível para esta, eu teria que subir um morro, né, uma rampa, uma inclinação de quase 69% de declividade. Nesse mesmo conceito de declividade, eu tenho que trabalhar para vencer este meu terreno apenas 15% de inclinação. Por que eu estou falando isso? Principalmente por conta da norma 90-50, NBR 90-50, onde eu não posso extrapolar, veja bem, 1 metro para 0,0833. Essa aqui é a inclinação de 3%, de 8,33% que a norma permite que eu me desloque com o cadeirante. Ou seja, para eu vencer 2 metros de altura dentro da norma, eu precisaria ter uma rampa com estas proporções. Repara. Então, como que eu vou fazer um projeto ser viável? Como que eu faço um projeto ser execuível, por exemplo, com rampas de acessibilidade, numa topografia onde a minha inclinação é 69% e eu preciso de rampas com 8,5%. Eu vou explicar isso até o final do vídeo. Se você ainda estiver acordado, né, meu jovem? Deixa aqui, estou apagando, mas vamos deixar aqui. Bom, espero que tenham entendido. Se não entendeu ainda, entre em contato comigo. Aqui tem um exemplo clássico de topografia. Então eu tenho curvas de nível, tá? Essas curvas de nível, elas não têm uma cota, uma elevação específica. Eu fiz elas somente de olho, proporcionalmente. Mas imagina que eu tenho aqui as curvas de nível e eu cortei elas exatamente neste eixo horizontal. Eu rebati aqui para baixo e fiz o corte do meu terreno. Ou seja, no meu comprimento horizontal, eu marco as minhas elevações. Depois, com o comando Polyline, eu faço a junção de todas. E tenho aí o desenho do que seria o meu terreno, tá? Como que eu sei se esse ponto ele está mais alto ou mais baixo? Eu só consigo analisar isso através do comando ID e passando o mouse em cima das minhas curvas de nível para saber exatamente quais são as elevações que eu estou trabalhando. Ou fazer isso dessa forma aqui. Ok? Outro exemplo.
imagina que eu tenho, graficamente falando, nesse terreno, onde ele tem dois pequenos morros. Lembra que eu acabei de falar sobre a declividade? Então, quando as curvas de nível estão muito próximas uma da outra, eu tenho uma declividade muito alta. Quando as curvas de nível estão bem afastadas uma da outra, eu tenho uma declividade bem mais branda, bem mais suave. Então, eu fiz um corte novamente no eixo longitudinal desse terreno. E aqui eu consigo fazer o desenho do corte do meu terreno. Para que eu preciso fazer um corte no meu terreno? Por exemplo, você vai passar uma rua nesse seu projeto, nesse sentido horizontal aqui. Você vai fazer um projeto de loteamento aqui. Maravilha. Qual é o afastamento entre essa curva e essa curva? Vamos pegar aqui. O afastamento entre essas duas curvas de nível é equivalente a 25 metros. Vamos arredondar. E qual é a altura entre elas? Eu não coloquei, mas vamos chutar que é 1 metro. Então, eu teria 1 metro dividido por 25 metros, vezes 100%, eu teria uma declividade de 4%. Ou seja, neste trecho, ó, a minha via, a minha rua, teria 4% de declividade. Tá? Se a elevação entre essas duas curvas de nível fosse 2 metros, eu teria a distância, vamos arredondar novamente, 25 por 2 metros. Então, eu teria 2 metros de altura dividido por 25 vezes 100. 8%. Ficaria ainda abaixo do que a 90/50 exige. Então, aqui, eu ainda conseguiria, por exemplo, fazer uma rua, uma calçada e promover a acessibilidade para, por exemplo, um cadeirante andar neste loteamento. Agora, imagina que essa mesma curva de nível tenha uma outra característica. Olha só. Imagina que essa outra curva de nível ela esteja para baixo. Então, repare que as suas declividades elas mudam. Tá? O desenho do terreno ele muda. Por isso que é importante nós fazermos o comando ID e identificarmos se as curvas de nível estão sempre subindo ou descendo em relação a algum ponto. Este é um projeto que eu desenvolvi na faculdade em Belo Horizonte para o curso de arquitetura, na matéria de parcelamento urbanístico. E o projeto topográfico foi cedido já pela própria faculdade, pelos professores da época. Então, este aqui é o terreno com a topografia. Novamente, repare que a intensidade da proximidade das curvas de nível determina que o terreno é muito inclinado. Para cada curva de nível, neste caso, eu tenho elevação a 810, 808, 806, 804, 802, 800. E repara que também elas estão marcadas entre curvas mestras e intermediárias. Curva mestra a cada 10 metros com a cor laranja escura, sempre destacada. Então, naturalmente, eu consigo olhar este projeto topográfico, essa planta topográfica, e saber que as intermediárias 820, a próxima seria 810, 800, 790, 780, aqui ela continua 780, então automaticamente aqui o terreno vai continuar a subir e voltar para uma cota mais elevada, 790, 800, 810 sendo a próxima. Então fica muito mais fácil de você entender a conformação geográfica desse terreno aqui. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Como é que foi pensado esse arranjo? Existiam alguns pontos chaves na cidade que eles eram obrigatórios, segundo as premissas dos projetos encaminhados pelos professores. Eu mantive as coordenadas para trabalhar com alinhamentos e eixos. Tinha um rio, que era só um igarapé, um riachinho bem pequeno. Foi mantido aqui, vamos ver, aproximadamente um offset de 25 metros, deve ser uns 30 metros aqui, pegando um ponto correto, vamos ver, desse change point. (30 metros de distância). Então, foi mantido um offset de 30 metros para cada margem do rio. E o projeto, ele tem a finalidade
de aproveitamento das curvas de nível, onde o meu sistema viário, em sua maioria, ele tenta cortar as curvas de nível da forma não perpendicular, mas tentando cortar ou as curvas de nível na diagonal, repara, tá? Quando não é possível e corta-se quase na perpendicular, também não tem problema, desde que não ultrapasse a declividade de 8,33%, mas o mais viável possível é fazer com que a via siga uma curva de nível. Então, por exemplo, aqui a cota 790, repara que essa cota 790, ela acompanha toda a minha via. Ou seja, eu consigo fazer uma rua quase plana. Se ela está acompanhando a curva de nível, quer dizer que ela está mantendo a elevação de forma constante. Quando eu corto muitas curvas de nível, quer dizer que eu estou descendo ou subindo o meu terreno. Então, repara, lá em cima do morro, como que eu fiz para ganhar elevação sem que eu perdesse no quesito verticalidade? Ou seja, como que eu consigo chegar no topo de um terreno com uma forma sempre constante e suave? Eu atravesso com as curvas de nível mais na diagonal possível. Repara que aqui eu caminhei praticamente sobre esta curva de nível de elevação. Vamos verificar aqui pelo comando ID. 718. Praticamente por cima dela. Aqui eu corto algumas curvas de nível, mas depois lá em cima ele já entra numa situação mais plana, tá? Então, por mais que o morro seja extremamente íngreme, eu faço o acompanhamento dela, sempre de forma a tentar não cortar as curvas de nível de forma perpendicular. É possível cortar perpendicularmente? Sim, tá? Porém tem que ser avaliado essa questão da declividade. Então, essa é a primeira premissa para eu determinar as vias de acesso ao meu loteamento. E depois, é claro, eu vou ajustando essas vias para mais ou para menos, de acordo com que eu consiga, pelo menos, elaborar um projeto que eu acho que fique viável executivamente falando. Então, eu tenho aqui 20 metros de um terreno para um lado, 20 para o outro, e depois um passeio de 2,5 metros. Tá? O terreno ele tem 10 por 20, e esses outros terrenos com a cor mais clara, eles têm uma outra proporção, uma outra dimensão, 10 por 30. Feito isso, eu tenho uma prancha, onde essa prancha eu coloco outros fatores. Um corte passando pelo mirante, um corte passando por um ponto de ônibus, mostrando as elevações e assim por diante. Detalhes, por exemplo, da faixa com a calçada elevada, a faixa elevada, favorecendo a acessibilidade. Outros detalhes, algumas isométricas do meu mirante. Repara o corte na pista, ó, que ele vem praticamente plano, depois ele corta várias curvas de nível, mas ele fica extremamente suave. E aqui eu fiz um estudo de insolação, tá? Foi um estudo baseado no mapa de insolação do Revit, só um print da tela. Aqui você consegue ver a isometria do terreno. Também fiz um mapa de elevação, que aqui eu não apresento, vou mostrar em outro arquivo para vocês. E aqui as declividades, ou seja, mais de 60% do meu terreno ele está em declividades de 0 a 30%, onde eu utilizei para fazer a ocupação do solo para lotes. E de 0 a 20, 37%, onde já me ajuda muito a trabalhar com acessibilidade. Isso dos terrenos, da topografia puramente, tá? Não é com relação aos eixos das vias. Então esse aqui foi o meu desenho, meu traçado geométrico, ele é todo orgânico, tentando ser o mais otimizado o possível. E existe um outro trabalho, que este trabalho aqui, ele é muito mais bem detalhado. Não vou entrar
no mérito desse trabalho agora a fundo, porque já existem 2 vídeos, eu vou deixar os 2 vídeos referentes a este trabalho linkado aqui no final, tá? Com 2 ícones para você clicar na tela, que vai te encaminhar diretamente para este trabalho. Mas repara o tanto de estudo que eu fiz para chegar nessa geometria. Repara o seguinte, cada uma dessas plantas aqui, elas contêm um tipo de estudo para que eu seja subsidiado para chegar nessa geometria aqui. Então, a primeira parte do estudo é baseado puramente na leitura da topografia. Depois eu faço um mapa de elevações, que é isto aqui. Ou seja, eu segrego o meu terreno em cotas específicas. Da cota 70 a 76, por exemplo, azul escuro. Então eu sei que todas as cores claras são cotas baixas, pontos baixos no meu terreno. E as cores amarela até a laranja são elevações onde a cota é mais alta. Repara. Quando a gente começa a olhar esse terreno, agora a gente consegue entender. Aqui são pontos altos e aqui embaixo, no azul, pontos onde a cota, a elevação, ela é mais baixa. Posso ver também pelo comando ID. Cota 82. Cota 83, 84, 85 e assim por diante, até chegar lá em cima na 106, 108, respeitando o quê? As elevações que eu tenho nessa tabela. Um segundo estudo, que é onde eu baseio quais são as áreas que eu posso lotear, é baseado neste outro gráfico, que eu faço uma separação através de declividades. Então, declividades azuis são declividades muito planas, de 0 a 1%, de 1 a 2, 2 a 5 está nesse tom de verde claro, de 5 a 10 nesse tom de verde quase amarelo, e de 10 a 20 eu já coloco em amarelo. Então, tudo que for amarelo é acima de 10%, ou seja, são áreas que não são favoráveis para que eu utilize o parcelamento desse solo para trabalhar com a NBR 90-50. Então eu coloco em amarelo, que já são pontos de alerta. E todas as cores mais fortes do que o amarelo, aqui por exemplo laranja e vermelho, são declividades bem mais elevadas. Feito isso, eu faço uma outra análise, que são estas setas, que eu chamo de declividade superficial, ou escoamento superficial. Imagina a chuva caindo em cima desse terreno. A água vai escorrer sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Porém, vai seguir exatamente este fluxo aqui. Baseado neste fluxo, eu crio um mapa simplificado, que é um mapa com elevações, declividades e a drenagem, o escoamento superficial. Ou seja, cada bolinha significa o ponto de água, uma chuva, que caiu nesse ponto do terreno e qual é o caminho que essa água vai fazer. Obviamente vai sair do ponto mais alto para o ponto mais baixo, porém tem um caminho a ser seguido. Feito isso, eu tenho estas minhas informações aqui. E como que eu cheguei nestas informações? Eu tendo um mapa de declividade, onde eu sei o que é acima de 10%, eu vou isolar essa área e vou chamar de exclusão, que eu vou chamar de áreas inviáveis, um mapa de exclusão. Ou seja, tudo que estiver em amarelo é acima de 10% para eu não aproveitar. Eu crio uma conexão com a drenagem superficial para analisar para onde que a água vai escorrer. E também vou tentar não lotear essa região, porque vai ser uma região onde sempre vamos ter alagamentos, poças ou a própria drenagem superficial. E eu crio o que eu chamo de área viável e área inviável. Baseado nesta geometria, eu faço o melhor aproveitamento para o meu projeto, que ele vai ter essa cara aqui. Depois,
eu desenvolvo a minha implantação e reparem novamente, eu tento não cortar as curvas de nível de forma perpendicular, sempre na diagonal. Aqui eu consigo acompanhar a própria curva de nível, repara. Aqui também consigo acompanhar a curva de nível. Não exatamente, né? Mas eu consigo fazer com que as ruas, o máximo de declividade que essas vias têm é de 6 não chega a 7%, agora me falha a memória. Aqui uma seção típica. Uma tabela de resumo das áreas. Aqui as seções que eu fiz rua por rua para saber qual era a declividade de cada uma delas. E depois aqui exatamente os cortes que eu consigo fazer em todas as vias para saber qual é a declividade destas vias. Então repara, no meu eixo 1 aqui, a via perimetral. A via perimetral, eu chamo ela que é essa aqui, ó, via 1. Essa principal de fora, onde o mouse está correndo, passa nessa bola gigante, formato de triângulo e continua pela parte mais externa. O corte dessa via, a elevação máxima é 6,34. Repare que eu tenho inclinações até 0% na estaca 24. E eu informo também onde é terreno natural e onde é a via projetada, para que eu faça o volume de corte aterro dessas elevações. Desenhos esquemáticos de corte aterro em seções específicas, em estacas específicas. E eu tenho aqui uma comparação do meu terreno antes e depois. Esse era o meu terreno natural. E depois de eu fazer o projeto, como que ficou o mapa de elevações dele. Tá? Repara aqui no mapa de declividades, que no geral, onde eu tenho via, a via ela ficou mais clara, ou seja, eu consegui reduzir a declividade do meu terreno nas minhas vias, proporcionando uma maior acessibilidade aos pedestres e possíveis pessoas com algum tipo de necessidade especial. Ok, pessoal? Eu espero ter ajudado a vocês e que essa aula ela não seja uma aula para te deixar com dúvidas, tá? Mas sim uma aula para que ela tire as suas dúvidas e você consiga aprender o máximo possível sobre topografia aplicada à arquitetura. Então, todas essas análises, elas me subsidiam para que eu possa trabalhar com vocês de forma livre, de forma criativa e de forma técnica, né? Para que eu possa incluir em cima dessa topografia qualquer tipo de projeto baseado nas curvas de nível, baseado na declividade do meu terreno, como que eu vou fazer a implantação da minha residência no terreno e como que o terreno se comporta. Ok? Obrigado e um grande abraço.